Gravando. Ok, queridas, então estamos aí no nosso quarto encontro, onde nós vamos estar falando, essa parte nós vamos estar falando hoje, o que eu chamei de ciclo de vida judaica. Então, a gente coloca como um ciclo de vida. Então, primeiro o nascimento, aí nós temos aí o nascimento, que é chamada de Brit Milá. A Brit Milá, a palavra Brit significa pacto, aliança, e Milá, circuncisão. Então, é quando o menino é feito, o Brit Milá é feito somente com o menino, quando o menino deve seguir o preceito bíblico de circuncidar. Deixa eu ver se eu pego aqui o meu. Acho que esse aqui é o ponto. O laser está aqui. Quando o pai, todo pai deve seguir o preceito bíblico de circuncidar o seu filho no 8º dia do nascimento, tal como Deus ordenou a Abraão. Então, aqui a gente tem o texto onde Deus diz para Abraão. Em Gênesis 17, 9 e 12, temos o texto. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. A aliança terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. De sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade, Deus falou até a data, quanto tempo seria 8 dias de idade, entre vocês terá de ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto aos que forem comprados do estrangeiro, e que não forem descendentes de vocês. Todos deveriam fazer a circuncisão. Aqui a gente tem o texto em Lucas 2, 21, mostrando sobre Jesus. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Então, com 8 dias, lá em Lucas 2, 22, 2, 21, fala sobre isso, sobre o Brit Milá de Jesus. Lembrando, aí as pessoas às vezes perguntam o que acontece com as meninas. As meninas são apresentadas, tá? E são apresentadas para a congregação, tudo direitinho, para a família, é feita uma apresentação das meninas. Mas o menino é feita a circuncisão. Muito bem. Então, aqui nós temos a circuncisão, não sei quem lembra, conhece a Ana Cláudia. A Ana Cláudia foi uma amiga minha, morou comigo, morou em Israel. Então, ela é casada com o Brian, eles aqui, o Ryan, que mora em Israel, morava em Israel, hoje ela mora no Canadá, e foi a Brit Milá do primeiro filho dela, primogênito dela, e que ele foi Benjamim, foi feito lá em Israel. Tá vendo? Temos também aqui é do Easy, o Easy, o sogro dele, que era médico. Nos Estados Unidos, normalmente é médico que fazem, tá? E as mães, às vezes, vêm perto, mas normalmente ficam mais só os pais, porque as mães passam mal, aquela coisa toda, né? Então, normalmente fica feito também na sinagoga aqui. Normalmente eles fazem, podem fazer na sinagoga, ou eles fazem na própria casa. Da pessoa que aí chama um médico, alguém que vem e faz, ou em Israel, normalmente é um rabino. Muito bem. Então, assim, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, vocês perguntam aí, pode levantar a mão e perguntam, tá? Não tem problema. A segunda que a gente vai falar agora é outra cerimônia chamada de Pidyon Haben, tá? Ela é realizada no 31º dia após o nascimento do primogênito. É só de primogênitos, tá? Filho, varão, nascido de uma mãe que não seja filha nem de Cohen ou Levi. Então, aqueles que não são nem da família de Cohen ou Levi, todo primogênito da mulher deve ser feito essa cerimônia. O que é essa cerimônia? Vamos entendê-la. A cerimônia do Pidyon Haben, ou a redenção do filho primogênito. É uma cerimônia em que o pai do primogênito masculino redime o seu filho, dando ao sacerdote 5 moedas de prata, 30 dias depois do nascimento da criança. Em Êxodo 13, 2:2 diz assim: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Lembra que o primogênito dos animais eles vão sacrificar. O primogênito
humano, eles não vão sacrificar, é feita essa cerimônia. Ele diz aqui, ó, separem para o Senhor o primeiro nascido do ventre. Todos os primeiros machos de seus rebanhos pertencem ao Senhor. Continuando o texto, ele diz, no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, digam-lhes, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Os da família Cohen não, porque o primogênito é para ser sacerdote. Então, ele não precisa de resgatar. Aqui temos em Novo Testamento falando sobre Jesus. Então, lá é o que a lei diz, é o que diz lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, e cumprindo-se os dias de purificação, então a mulher ela tinha um filho, ela se purificava esses 30 dias, esses 30 dias ela ia fazer uma cerimônia de purificação, que são os 30 dias da apresentação da criança. Segundo a lei de Moisés, o levar a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Seria essa cerimônia do Pidyon Rabeno. Ok? Muito bem. A próxima cerimônia, então, lembra que o menino está crescendo. Ele nasceu, 30 dias é apresentado, né, ao sacerdote, e agora, quando ele chega nessa idade aqui, ele vai fazer o Bar Mitzvah. A palavra Bar é filho, mas é filho em aramaico, tá? E Mitzvah quer dizer mandamento. Então, seria o filho do mandamento. É um acontecimento, um dos mais significativos, pois marca o ingresso do jovem na comunidade adulta judaica, com todas as responsabilidades e privilégios decorrentes. A partir dessa data, ele já é considerado como adulto para a religião, tá? E ele participa das cerimônias, ele participa tem uma reunião que tem que ter 10 a 12 pessoas, ele pode participar, então eles são contados já como fazem parte mesmo do grupo. Aqui você tem um jovem, olha, como é feita essa cerimônia? Ele começa a estudar desde cedo, ele começa a estudar assim um começa com 5, 6 anos, eles começam a aprender o alfabeto, eles vão sendo alfabetizados, porque no sábado daquela semana que ele vai fazer a idade de 13 anos, ele deve ler uma parte da sinagoga do texto da Torá. Então, aqui tem um menino muito bonito, esse aí, o garoto, aí fazendo o bar mitzvah dele. Eles carregam a Torá, eles leem a Torá no Shabat, na cerimônia lá. Então, a cerimônia do bar mitzvah é uma cerimônia importante. O jovem é chamado para ler uma parte da Parashá. O que é Parashá? A Torá são os 5 primeiros livros. Eu, na próxima aula, vou falar bem sobre a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros considerados escritos por Moisés, né, que a gente chama de Pentateuco. Penta é 5 livros. Esses 5 livros, eles são divididos em 54 porções. E essas porções são lidas cada semana. Elas são lidas durante a semana e são lidas também na sinagoga, no Shabat, no sábado de manhã, eles leem essas porções. Então, no dia que o menino vai fazer 13 anos, ele é chamado lá na frente para ler uma porção. E eles têm que treinar porque a Torá ela é escrita toda à mão, né? E ela não tem vogais, então só tem consoantes. Então, eles têm que ler bem direitinho, aprender quase decorada a parte que ele vai ler, para que ele possa ler lá na hora, direito no sábado, tá? Então, ele é chamado lá na frente, e na hora que eles estão fazendo a leitura da Torá, ele lê um pedaço da Torá. Esse pedaço dessa Parashá. Por isso que a gente chama Parashá. É a porção daquele sábado. Perfeito. Isso é uma coisa, depois eu acho que na próxima aula eu vou explicar isso, que é uma coisa muito interessante, que como os textos são divididos certinho, no mundo inteiro, naquele sábado, está lendo o mesmo texto. Uma sinagoga no Rio de Janeiro, outra nos Estados Unidos, outra em Israel, naquele sábado, dia 8 de tanto, não sei o que for lá, ele vai estar lendo o mesmo texto. Então, ele agora, no dia do Bar Mitzvah, o menino é escolhido para ler o texto que ele estudou, um pedacinho do texto, tá?
Então, aí eles fazem, normalmente fazem uma festa muito grande, muito bonita. Hoje em dia, depois que passou, quem vai a Israel sabe que na terça e na quinta-feira faz os bar mitzvah. Então, na terça-feira, se você for de manhã no cótel, lá no muro, fica um barulho muito grande, é muito difícil até a gente chegar, porque são muitos meninos que vêm para fazer lá o bar mitzvah dele. Porque lá dentro tem os rabinos, eles chamam, eles leem um pedaço, então é uma coisa muito, muito, muito bonita poder fazer no cótel. Porque no cótel tem uma sinagoga lá mesmo, né? Então eles fazem o bar mitzvah dele ali. Aí eles vêm acompanhando, vêm dançando e cantando pela rua de Jerusalém até chegar lá onde eles fazem essa festa. É uma festa muito importante. Normalmente o menino recebe um quipá novo, recebe o talite, nós vamos ver isso na próxima aula, e é quando ele faz o bar mitzvah dele. O que acontece? Isto é quando você olha aquela cerimônia, lembra que Jesus vai ao templo com o pai, os pais, ele fica lá e ele fica discutindo com os rabinos e tudo, provavelmente fosse até o bar mitzvah dele. A idade mais ou menos é tida mais ou menos nessa época, mas não fala bem diretamente. Essa cerimônia, elas passaram a ser muito mais forte mais tarde. Tanto que existe também o da mulher. Da mulher é chamado Bat Mitzvah. Bat é filha. E mitzvah é mandamento. A filha do mandamento. Quando a menina faz 12 anos e ela passa a ter todos os direitos e deveres de uma judia adulta, incluindo os mandamentos da Torá. Então, dependendo da sinagoga, porque existe vários tipos, existe a mais ortodoxa, menos ortodoxa, conservativos, existem reformistas. Algumas sinagogas as meninas são chamadas até para ler o texto tudo. Mas tem sinagogas que as mulheres não ficam nem ali naquele pedaço, as mulheres ficam separadas. Então, elas não só tem a festa do Bar Mitzvah também, ok? Eu não sei se quer alguma pergunta sobre isso, Luciano, deixa mais para o final. Sobre Bar Mitzvah. Eu tenho uma pergunta. Sim. O Bat Mitzvah da filha do mandamento, né? Uhum. E uma vez um filme, mas ali já não era, um filme cristão, porque alguns cristãos também fazem. Uhum. Você já viu isso? Não, não vi esse filme, não. Mas Mas você- sei que eles fazem. ele- Porque eles fazem algum grupos, né? Principalmente grupos cristãos que às vezes seguem algumas coisas Hum. né, do Antigo Testamento. Então eles seguem, eles fazem também. Mas aí o que tinha na cerimônia? Não, aí o da menina é bem interessante, porque daí o pai leva ela para jantar, né? Ah, Então, eles chamam Bat Baraká e Bar Baraká. a Bárbara Carr. Eu comprei um livro, eu tenho um livro. E aí Eu não conheço, não. eu aprendi nesse livro que diz que não tem a palavra adolescente na Bíblia. É verdade? Uhum. A palavra adolescente. Então, Tem youth, tem jovem, né? Tem o youth aparece, mas é? tem um nome, depois aparece. Mas é mais nos textos mais posteriores, porque os textos da Bíblia, tem Hum. textos que foram escritos arcaicos, mais arcaicos, tem textos que são do hebraico pré-exílico, antes do exílio da Babilônia, e do hebraico pós-exílico. Pós-exílico que aparece no livro de Eclesiastes, aparece youth, que é jovem, Ah, né? é? Juventude, aparece juventude, não adolescente. Aí o que acontece? Eu li esse livro, o Vitor, meu filho, estava lá no segundo ano, né, quase indo para a faculdade, no terceirão. E aí eu Uhum. fiz com ele, eu li, aí dizia para fazer o Bat Baracá, né? Agora, sabe o que acontece, Luciana? É muito interessante que bar mitzvah e bat mitzvah foi a cerimônia que o bar foi que o Abraão mandou fazer, que Deus mandou que Abraão fizesse. Mitzvah é filha do mandamento. Agora, brahá é filha da bênção. Isso, É isso. diferente, É Baracá, tá? se pronuncia? É brahá. Barahá. Brahá. É É Baracá, porque mas Baracá. porque o inglês, quando coloca esse som do Rá no final, ele coloca um K com um H, que aí ele fala Baraque, mas a pronúncia correta de Israel é Rá, entendeu? É Brahá. Brahá. Aí eu fiz Brahá. um Brahá com o Vitor no terceirão. Ah, legal, Eu e o legal. Rodolfo lemos, eu li e dava lá uma oração. Uhum. Filho, agora nós vamos te liberar. Então fizemos uma oração, o meu marido fez por ele, né?
nós dois juntos, aquela oração que tinha no livro, e aí uma espontânea junto, Uhum. entregando o Vitor para Deus, sabe? Uhum. E aí ele foi para Florianópolis fazer engenharia e graças a Deus ele é bem abençoado mesmo, né? É que você vê a palavra é essa, é Braha, é a filha da bênção. Porque aqui era um mandamento para dizer, o Bar Mitzvah e o Bat Mitzvah, é para dizer que eles fazem parte da descendência de Abraão. Entendi, é diferente. É Aí diferente. as moças, no livro mostrou, a moça, Uhum. então, quando ela menstrua, então ela Aham. é uma mulher. Então o pai, isso tudo no livro, daí depois eu vi no tal do É. eu não tenho filha, então nós não fizemos isso, só tenho um único filho. Aí o pai leva ela para jantar, Olha que lindo. flores, sabe? Um anel, olha que lindo, Olha. para realmente fechou um ciclo. Aham, Para é que é deixar bem ciclo. marcado que esse ciclo de menina acabou, agora de menina virou mulher. É. E alguns até falam, faça uma festa simbolizando esse ciclo, tanto para o homem Uhum. como a mulher. Então, em vez de fazer a festa de 15 anos, eles fazem com esse intuito de liberar, entregar a jovem para Deus. Não é bonito? Muito bonito. E você vê que interessante, o bar mitzvah, que é do menino, é feito com 13 anos, o da menina é com 12, que é a idade mais ou menos que a menina já torna-se moça. E É. aqui diz que ela passa a ter todos os direitos e deveres de uma judia, então ela já é uma adulta. Por isso que muitas vezes, daí para frente, as meninas podiam até casar, entendeu? Por isso que Uhum. casavam bem novas, porque a menina com 12 anos já era feita aquela passagem. A mãe ensinava, a menina já aprendia, a menina aprende a fazer, a acender as velas do Shabat, a preparar a mesa para o Shabat, a preparar a comida. Já estaria preparada. Daí para frente, ela estava preparada dos direitos e os deveres de uma judia adulta. Interessante, é. Interessante. Obrigada, Rose. Ok, muito bem. Então vamos continuar. Então aí nós vimos o ciclo. Então o menino nasceu, foi feita a Brit Milá dele, porque faz parte do povo, que é de Abraão. O Bar Mitzvah e o Bar Mitzvah seria aí que agora eles já são adultos, no sentido diante de Deus, diante do povo, diante da congregação, né? Então aí agora a próxima cerimônia que tem é o casamento. É interessante, o casamento ele é bem muito festivo. Aqui nos Estados, em Israel também eles fazem 2, 3 dias de casamento, entendeu? Normalmente não é feito casamento nem na sexta-feira. Na sexta-feira eles não fazem, eles só fazem no sábado, depois do Shabat. Então aí eles fazem, porque não se pode fazer nenhuma festa no sábado, porque o sábado é o dia especial que é o dia mais importante, o dia do encontro com Deus. Então é um dia importante. Então você não pode fazer mais uma festa no sábado, porque o sábado já é uma festa. Então a gente não pode. Então o casamento é feito, eles fazem muito casamento no domingo. O casamento é muito feito na terça-feira. É bem interessante isso, que nas terças-feiras eles fazem o casamento, porque lá na Bíblia fala que Deus diz que primeiro Deus criou o dia e disse que o dia era bom. E tem dia que ele fala, muito bom. Então ele abençoa como se ele tivesse abençoado o dia. Então muitos casam na terça-feira. Então a cerimônia ela contém essas 3 partes, ó. Santificação, que é chamado de Kiddushin, na qual a noiva é prometida, o noivo coloca ali o anel. Depois tem a leitura do matrimonial, do Ketubá. O Ketubá é uma certidão de casamento, então ele faz uma certidão, desculpa, certidão não, contrato. É um contrato aonde ele fala o que ele vai fazer, o que ele vai dar, o que ele vai cuidar dela. Então é escrito o nome dela e aquilo é entregue para a mulher no dia do casamento. É chamado de Ketubá. E depois tem o matrimônio. O matrimônio é feito debaixo de uma rupá. Então, uma rupá é montada, o homem e a mulher ele entra, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aí, tá vendo? Olha, esse é o casamento da Ana Cláudia, aquela que a gente viu lá atrás, fazendo o Brit Milá do filho dela, que eu falei da Ana Cláudia. Aí foi o casamento dela, ó. Ela casou nos Israel, depois casou nos Estados Unidos também. Esse rabino que fez o casamento. Então, aqui tem esse rupá, tá vendo? Olha, os padrinhos ficam do lado segurando, né? E eles estão aqui debaixo, onde são lidas. Eles têm 7 bênçãos, 7 brahá, ou 7 brahot, onde são lidos aí em volta. No final, quebra-se um copo, tem uma cerimônia bem bonita.
Uma coisa bem interessante é que antes de iniciar a cerimônia, eles vão lá num quarto, vai ela com o pai dela e a mãe dela, ele com o pai e a mãe deles, desse quarto, uma salinha lá, e ela chega com o véu, normalmente elas usam esse véu curto aqui na frente do rosto. Então ela chega diante dele, ele levanta o véu, ele vê que é ela mesmo, depois que ele vê que é ela mesmo, ele abaixa o véu, e dali para frente a mãe dela e o pai não separam dela, ficam tomando conta dela. E aí ele vem, vai para lá, fica lá na frente esperando, e ela vem com o pai e com a mãe, até que ela entregue a ele. Lembra da história de Jacó? Que Jacó casou achando que era uma, quando chegou lá na frente era outra. Então, por essa razão, antes de fazer a cerimônia, ele vai lá e ele tem a certeza que é ela. E daí para frente, pai e mãe vão tomando conta, não pode de maneira nenhuma deixar ela ser trocada, né? Tem uma cerimônia bem interessante do casamento. Nós vimos o casamento lá da Ana, foi muito lindo. Depois tem festa, comida, aquela coisa toda, cantam, dançam, né? Dança das cadeiras. É uma festa muito alegre. Ok, depois do casamento, a gente tem outra parte: morte e luto. A morte e o luto é tratado com muito cuidado, com muito amor, com muito respeito. Vocês sabem, a morte para o judeu não termina. Então, quando a pessoa morreu, não quer dizer que a pessoa acabou. A morte significa que dali ele passa para um outro nível, ele vai para um nível para estar com o eterno, né? Então, ele diz assim, primeira coisa é que a lei judaica ordena que o corpo seja sepultado o mais breve possível, de preferência até no mesmo dia. Então, não vão embalsamar corpo, porque embalsamar corpo é para esperar. Normalmente, eles não são embalsamados, normalmente são enterrados no mesmo dia ou no outro dia, o mais tardar. E o morto deve ser envolto em um sudário branco, ele é enrolado num pano branco, e depois ser lavado e purificado. Tá? Não se abre o caixão na hora que tem aquela cerimônia de corpo presente, não se abre o caixão, porque é respeito, porque para você não olhar, não ver a pessoa no momento que ela está morta, está ali, que ela não pode se arrumar, que ela não pode dar, então eles não abrem o caixão. Ok. A tradição de ficar... Eu acho que antes disso tem outra coisa aqui. Após o falecimento, o corpo é coberto, tá? Pois, segundo a tradição judaica, considera que deixar o corpo à vista é uma violação do princípio de kevod hamet, respeito pelos mortos. Então, deixar aberto para as pessoas ficarem olhando é a falta de respeito aos mortos, entendeu? Então, não se deixa. Ok, voltando aqui, olha, depois disso, depois do enterro, ele volta para casa, aí tem uma tradição de ficar 7 dias em casa. Eu gosto demais de pensar sobre isso. Eles voltam para casa após a morte, vão ficar 7 dias em casa após a morte na família, que é chamada de Shivá. Shivá quer dizer 7, tá? E se refere ao período de 7 dias de luto fechado. Então, ele não vai trabalhar, os homens normalmente não fazem a barba, entendeu? Eles usam a roupa, eles trocam aquela roupa, às vezes eles rasgam um pedaço da roupa. Contados a partir do dia do enterro. Depois do dia do enterro, que conta os 7 dias. A tradição tem na origem lá na Torá, quando José chorou 7 dias pelo seu pai Jacó, que morreu, em Gênesis 50:10. E uma coisa muito interessante, a pessoa fica em casa. E os vizinhos vêm visitá-los, os amigos vêm visitar, os parentes vêm visitar na casa. E ali eles ficam conversando sobre o morto. Vem fotos, vem coisas interessantes, conta coisas interessantes. Se foi um que contava piada, eles contam, eles ficam ali. Então, é o que a gente hoje chamaria de catarse. Então, eles põem para fora tudo aquilo, porque eles vão lembrar o que aconteceu, as coisas boas, as coisas ruins, de onde a pessoa... Então, eles conversam esses 7 dias, os amigos que vêm, normalmente eles eles mandam comida, os amigos mandam já comida. Aqui nos Estados Unidos, existe deli preparadas para fazer isso, para mandar. Então, chega aquelas caixas, todas as comidas, todas as coisas direitinho, porque a pessoa da casa não faz nada. Então, aquela comida está lá, então a gente serve para o pessoal fica ali conversando, o rabino, o pessoal, normalmente eles vão de manhã, fazem as orações, depois eles passam o dia inteiro.
7 dias, quando passam 7 dias, aquela pessoa vai lá, toma banho, troca de roupa, pega aquilo tudo, guarda tudo, não tem mais nada, e agora a vida continua. Não fica chorando. Mais um mês, mais 2 meses, mais 3 meses, não, não. Você chorou tudo que você tinha que chorar, ele acabou, então agora é hora de você deixar ele em paz, porque ele foi, ele está com o eterno, e aí o que acontece? Você vai ter a sua vida e você vai continuar a sua vida. É muito interessante. Aí depois eles têm uma cerimônia, tem outras cerimônias que eu não coloquei aqui, que eu acho que 1 mês depois de morto, eles fazem uma cerimônia, depois de 1 ano também, entendeu? Eles fazem. Aí depende de cada grupo judaico, né? Ok, aqui nós já falamos. Outra coisa interessante, gente, eles tampam, eles cobrem os espelhos na casa. Então, os espelhos dentro de casa são cobertos. Por quê? Ó, o espelho reflete a imagem da pessoa, somente se ela estiver fisicamente presente diante dele, não é verdade? Então, se ela está diante dele, reflete a pessoa. Ao cobrir os espelhos na casa dos enlutados, demonstram simbolicamente que, mesmo sem a presença física daquele ente querido que partiu, sua imagem continua real e viva para ele. É por isso que eles tampam os espelhos. Longe dos olhos, mas não longe do coração. Então, por isso que eles tampam durante esses 7 dias, tá? Esses de 7 dias é tampado, que reflete isso. Também é uma coisa... Então, cada etapa da vida é muito vivida. Então, a etapa do nascimento, a etapa do bar mitzvah, a etapa do casamento, a etapa da morte. Então, é o ciclo de vida que nós temos aí. Então, terminamos. A parte de hoje, como eu falei, não era muito... Era grande, mas não era tão, mas deu certinho a meia hora que eu tinha falado, né, Lucinha? Alguém tem alguma pergunta antes da gente fazer um momento de oração, que nós vamos orar? Vamos falar outras coisas ainda sobre Israel. Tem alguma pergunta sobre essas cerimônias? Não? Ninguém mais? Se alguém tiver, ok. Eu assisti um filme que é Nada Ortodoxo, e fala sobre esse casamento, assim, essas cerimônias, e realmente, como você está falando, eles vivem intensamente cada etapa, cada vida. E esse filme conta a história de uma judia que acabou ficando traumatizada, né, com o casamento, e ela fugiu, foi viver na Alemanha e como é que eu posso, se desviou, né, da tradição, tal. E é bem interessante, eu achei interessante. Não sei, não lembro se foi baseado. Conhece? Conheço. O que acontece? Existem vários grupos judaicos, tá? Existem os ortodoxos, ultra-ortodoxos, os ortodoxos. Então, esses ultra-ortodoxos é muito, eles são muito fechados entre eles, e aí tem uma série de coisas que o mundo de hoje não, às vezes, nem aceita mais. Hoje, Israel continua tendo essa cerimônia bonita, essas coisas todas, e os judeus são mais abertos. Porque em Israel a gente tem também ortodoxos, ultra-ortodoxos, tanto que os ultra-ortodoxos eles moram até juntos, eles casam entre eles, porque tem algumas como é que se chama? Fazem algumas coisas e seguem algumas leis, seguem algumas regras que os outros povos, que os outros judeus não seguem, né? Mas, em geral, o casamento ele é feito muito assim, ligado a essa parte. Todos eles, em Israel, todos eles são casados. Em Israel só existe casamento religioso, tá? Em Israel não existe casamento civil, como a gente tem em outros lugares, casamento civil. Lá em Israel só existe casamento religioso. Então, é feito normalmente por rabinos, somente. Inclusive, professora, nesse filme, raspam o cabelo dela, tradição? É porque é judia ortodoxa. A judia ortodoxa, normalmente, eles rasam o cabelo, a mulher usa um pano dentro de casa ou ela usa uma peruca quando ela sai. Isso. Né? Então, é isso mesmo. Eu fiquei em dúvida sobre isso aí quando eu assisti. São as ortodoxas, as outras, as ultra-ortodoxas, tá? Usam o cabelo raspado. Eu passei ali agora o trailer, eu assisti esse filme também, é bem interessante, mas é unorthodox em inglês, como é que é em português? Nada ortodoxo. Nada ortodoxo? Tá. Então, as perucas, só essas ultra-ortodoxas que usam? Não, as ortodoxas também usam.
Tá? Aqui, a do Rabad, lembra? Rabad são aquele grupo em que eles andam tudo de preto. Os homens andam de preto, usam aquele chapelão, aqueles... Então, o Rabad também é ortodoxo. Então, elas também usam. A do Rabad, as ultra-ortodoxas. As mais... Agora existe um grupo muito grande de judeus chamado Young Israel. São ortodoxos, mas chamados Jovem Israel, que eles usam normalmente mais pano na cabeça, azul e branco. As mulheres usam muito azul e branco, não usam muito preto, não. Entendeu? Legal. Tá, e a peruca, ela raspa o cabelo, quando casa, elas raspam o cabelo e usam peruca. Raspa o cabelo, é. O que acontece? Normalmente, eu não sei muita razão aí do raspar. Eu sei que a peruca se usa porque diz que o cabelo da mulher só quem pode ver é o marido. Na rua você não pode andar. Então, ela usa peruca para tampar o cabelo dela. Mas para dentro de casa, normalmente, eu acho que elas raspam o cabelo, mas todas elas têm que usar. Elas não usam cabelo solto, cabelo sem nada. Elas usam com pano, elas têm um negocinho na cabeça que elas põem, né? Então, elas usam. As solteiras também, as solteiras, né? As solteiras começam a usar, mas para raspar o cabelo, essa parte toda de peruca, é só as casadas. Só as casadas. Só as pessoas que casam, é. Aí não... As solteiras, elas usam, às vezes, o cabelo solto, com alguma coisa arrumada, a maioria delas usam. É porque elas casam muito cedo. Então, a gente vê na rua muitas meninas já com cabelo, já com aquelas coisas tudo, porque elas casam bem cedo. As religiosas, 14 anos, 13 anos, 15 anos, já estão casando, bem novas. Porque elas não servem em exército, não sei se vocês sabem, em Israel, todas as mulheres têm que servir exército 2 anos. Elas não servem em exército. Então, aquelas bem ortodoxas, então logo elas novas, assim que elas já podem, elas aprendem a cuidar de casa, aprendem a fazer o pão, aprendem a fazer as coisas. Então, logo elas casam. Os rapazes também casam muito cedo. Certo. Casam bem cedo. O rapaz vai estudar, normalmente é assim. O rapaz continua estudando na Yeshiva, nas escolas judaicas, estudando principalmente o Talmud, que eles estudam muito, e as mulheres, elas casam, logo elas têm filho quase todo ano, né? Porque são cerimônias diferentes, então elas têm filhos, aí os filhos vêm, então quer dizer, ela já começa a cuidar das crianças, tudo. Mas em Israel você vê uma moça nova, com 5, 6 filhos andando junto com ela, 5, 6 filhos. Aí as mais velhas já começam a cuidar. Lembra? Então as mais velhas já começam a cuidar dos irmãos mais novos. Então quando a menina com 8 anos, 9 anos já começa a cuidar, quando ela chega com 12, 13 anos, ela já está apta a casar também, entendeu? Certo. Elas casam já. Lembra que isso é um grupo de judeus, chamado de ortodoxos e ultra-ortodoxos. Os judeus que não são tão religiosos, eles vão ter a vida, as filhas vão estudar, vão para a faculdade, elas vão servir exército, e normalmente só casam depois do exército, porque o exército, ela serve o exército dá condições para ela fazer faculdade, aí elas vão fazer faculdade depois é que elas casam. Tá. Entendeu? Entendi. Obrigada. Muito bem, então isso aí. Então agora, mais alguma pergunta sobre isso? Não, né? Então nós vamos ver o que você falou, né, Luciana? A gente vai orar depois. Vamos falar um pouquinho sobre Israel. A situação, as coisas estão, como a gente está olhando, a gente tem que estar sempre olhando para Israel. Israel é o relógio do mundo. Então agora começou essa onda de fazer paz com Israel. Os inimigos de Israel querendo fazer. Então, primeiro aí está sendo lá do Emirados Árabes, né, que já parece que já foi assinado, né, está assinando o acordo de paz entre eles, que é lá de Dubai, aquela coisa toda, e com isso outros já estão. Ontem eu estava vendo, parece que o Sudão também. O Sudão, que é inimigo ferrenho de Israel, né, está querendo também fazer paz. Então, aí nós vamos ter 2 pontos. Nós vamos ter aqueles querendo fazer paz e vamos ter aqueles que também vão passar a ser inimigos dele, como o caso do Irã. O Irã está atacando demais os Emirados Árabes, porque os Emirados Árabes fez paz com Israel. Então, nós temos que olhar, porque a gente tem orado pela paz, mas é muito interessante, porque quando eu oro pela paz de Israel, eu oro por uma paz que não é essa paz física, é essa paz que a gente cria. Eu oro por uma paz em que eles venham a encontrar Yeshua e crer que Jesus é a paz do mundo. E, com isso, haverá uma paz com todos eles. Mas nós temos que ter, como diz os estudiosos, o Amit Sabat está falando sobre isso, a gente tem que estar olhando o que estava ligado por essas coisas. Nós vemos o Iraque,
O Iraque também está ali atacando com a Grécia. Lá, aquele Oriente é como se fosse coisa de pólvora, ponto para explodir, não é isso? Ao mesmo tempo, uma coisa muito interessante, que se esses grupos árabes que estão fazendo acordo de paz com Israel, com isso, alguns estão vendo que o território palestino, que queria tanto ter um território, um país palestino ali dentro, parece que as coisas ficaram mais balanceadas, que esses que estão fazendo acordo de paz não estão querendo, ou estão dando apoio a Israel. Principalmente, eu acho que o grande apoio aí é a anexação dos territórios. A anexação dos territórios, Israel não está anexando, Israel parou um pouquinho para fazer esse acordo de paz, né? Mas Israel não vai deixar. Isso vai voltar e tem que ser feito, porque isso tem que ser feito, né? Então, é uma coisa nesse sentido. Eu sei que você tem visto bastante, Luciene, as coisas. Qual a sua posição mais também sobre isso? O que eu tenho visto é isso mesmo, exatamente isso, que eles esperaram um pouco, mas isso vai acontecer. Mas uma coisa muito importante que o Amit Sarfati falou, eu gosto dele porque ele não é sensacionalista. Não. Eu postei o último vídeo dele do dia 17 de agosto, mas ainda só saiu em inglês, né? Eu assisti, mas assistam, por favor, quando tiver a legenda em português, para quem precisa só com legenda, porque ele fala esse tratado de paz, isso é um tratado de paz. É tratado, é. Não é aquele acordo de paz que já tem muita gente dizendo, lá vem o acordo de paz, Jesus está voltando, Maranata, que causa um pânico, causa um medo. Não, porque isso é um tratado, já teve o tratado de paz com Jordânia, com Egito, são tratados, né? Então, eu gosto mesmo de acompanhar o Amir Sarfati, para a gente entender o que está acontecendo no Oriente Médio, em Israel. Ele trabalhou na Força de Defesa de Israel. Ele trabalhou em Jericó também. Ele foi acho que, não sei se foi Meia ou o prefeito, ele trabalhou em Jericó. Foi, não só no militar, né, como militar, e ele conhece muito, ele tem muito contato com a parte política, essa parte militar, política militar de Israel. Então, ele conhece muito. Ele recebe muita informação, porque ele fala com embasamento mesmo de quem está recebendo informação consistente. Então, assim, infelizmente, logo que saiu o Tratado de Paz, eu comecei a receber pipocando, acordo de paz, pronto, já está voltando, acabou, vai ter uma revolução. Não é assim. Mas não é, Luci, mas é momento da gente olhar, porque a gente tem que estar olhando, porque isso é um cenário que está sendo formado no mundo inteiro. Isso. Nós sabemos que o cenário está se formando para a vinda do anticristo, para a vinda para tudo isso. Mas pode ser que seja agora, pode ser que seja daqui não sei quando. Quem sabe o tempo e a hora e tudo é o Pai. Então, mas nós temos que estar sempre olhando, porque essas coisas todas mexem com o mundo inteiro e mexem com tudo que a gente está crendo, né? Que a gente crê. Exato. É bem importante isso. É um barril de pólvora, como você falou, é um barril de pólvora. Tudo tem que ser perfeitamente analisado ali, o que vai mexer, quando vai mexer, porque ali essa questão da anexação e tudo é um barril de pólvora. Então, eles também estão aguardando a anexação para ver também, esperando com relação ao Donald Trump, né, que nós vamos ter eleições aqui, né? Eu espero que ele ganhe, porque ele é pró-vida, pró-Israel, né? Você sabe que a nação que é pró-Israel, ela é abençoada, principalmente o Brasil que é pró-Israel, Estados Unidos é pró-Israel, e isso a gente precisa continuar orando para que as nações sejam pró-Israel, que sejam abençoadas, né, Rose? É verdade. E agora a situação em Israel continua olhando sobre, não o Hezbollah que está lá, houve aquela confusão toda lá no Líbano, com o Hamas, né? O Hamas está em Gaza, e Gaza está mandando toda hora balões e coisas contra Israel. Então, Israel ele não perde o foco dele. E olha, ele faz um tratado, pode vir um tratado de paz com os outros e tudo, mas ele tem que estar olhando quem está ao redor dele, o que está mexendo. Ele não pensa só no agora, ele pensa no passado, no agora e no amanhã. Ele está de olho aberto para tudo. Então, é bem interessante isso, né?
que a gente tem que estar olhando ali. Eu ouvi uma vez alguém falando, ele disse, ó, Jordânia, eles são amigos, né? É um povo amigo. Só que é amigo que você tem que olhar. Não é aquele amigo que você vai para a casa dele e come o que ele quer te dar. Você deita na cama dele e dorme na cama dele. É um amigo que você é amigo, mas você tem que estar olhando toda hora e prestando atenção. Então é a mesma coisa, tratado de paz com os Emirados é nesse sentido, é um tratado, não é um acordo, é um tratado. Eles disseram que vai poder Israel ir lá, os israelenses irem, porque israelenses não entram lá, vocês sabem, né? Que os israelenses não podem, com o passaporte israelense, ele não pode entrar em países árabes. Então eles não vão. Então está dizendo que vai ser aberto para eles irem e tal, mas é tudo nesse sentido. A gente tem que estar nós, como diz lá a Bíblia, nós temos que ser prudentes e vigilantes, né? Sim, o cenário dizer que é o 38, 39, o Emir Safad sempre falou, ele está se formando, né? Se formando, Os inimigos principais são ali, é o Irã, né? É o Irã que é o principal, por isso que ele queria também se achegar com o Líbano, né? Ele queria... porque ele estava dentro de Israel. Ele estava se infiltrando no Líbano. Estava dentro. Israel, o Líbano está ali coladinho dentro de Israel, então ele estava ali. E o Líbano caiu nessa cilada, né? Porque o Líbano, nós tivemos ontem a nossa reunião tão boa, né, com o Líbano. Eu não assisti, não. Mas o que acontece é que o Líbano, ele acabou dando permissão para o Hezbollah, né? E o Hezbollah que fez o acordo com o Irã. Eu estava lá. Eu acho que é o momento de cair isso aí, né? Em nome de Jesus. Pela misericórdia de Deus, porque o Líbano já foi o único país, né, dali do cristão do Oriente Médio onde podia se pregar, e hoje já é uma minoria. Mas eu creio que tudo isso que aconteceu agora é para despertar mesmo pela misericórdia de Deus, mas ele tentou entrar pelo Líbano. Então nós temos sempre orar. Na faixa de Gaza, na parte leste ali, é o Hamas. Hamas, Do Hamas, o que eu mostrei um vídeo esses dias, é que, interessante, eles só gravam vídeos de coitadinhos, que tudo é feio, né, Rose? Até perguntava para Rose assim, eles têm shoppings caríssimos lá, as pessoas... Tem hotéis de resorts lindos. Mas o que a mídia mostra, coitadinho ali, né, desse lado, eles estão sendo bombardeados, Israel está atacando eles, né? O mundo, a ONU, e o mundo é contra Israel, né? Mas Israel se defende, ela não ataca, ele só se defende. Por quê? Porque eles falaram, nós não vamos mais passar o que nós passamos ali no Holocausto, né? E eles deram a mão de Deus em cima deles, né, Rose? E é muito importante, Lucy, é que o que acontece? Tudo que eles fazem, de bomba que eles colocam, de coisa, eles colocam no meio dos civis, no meio do povo civil, no meio do povo. Ele não põe no lugar numa casa, porque Israel tem como detectar onde estão as bombas, onde estão os mísseis. Ele tem como fazer isso. E ele vai destruir tudo isso aí. Então, o que eles fazem? Eles fazem debaixo de hospitais, debaixo de escolas, debaixo das casas das pessoas. Porque se Israel atacar, ele atacou um hospital. Olha só. Só que ele não sabe que está ali debaixo, que tem toda a parte de material bélico do Hamas, e também era a mesma coisa do Hezbollah. O Hezbollah tinha as coisas também no meio do pessoal. Então, na hora que aquilo não foi Israel que atacou, mas na hora que aquilo explodiu, morreram as pessoas, né? Morreram as pessoas. Israel também tem nitrato de amônia, né? Tudo isso a gente... Também tem Haifa. Tem lá um local grande lá em Haifa. Mas onde ele coloca? Longe, distante e em terra, né? Assim, enterrado, Então, esse é o cuidado. Ali eles não... Isso que é triste. E o que está ocasionando da revolta no Líbano é isso aí. O que estava fazendo aquilo ali, né? Governantes têm que proteger o povo e, pelo contrário. Eu acho que era momento agora do governo libanês tomar o punho de governo, entendeu? Mesmo que seja ajuda dos outros povos, ali e expulsar os outros. O Hezbollah, mas não sei se eles vão conseguir fazer isso, né? Porque já de acordo com a nossa live de ontem, já tem uma grande porcentagem de gente infiltrada nesse partido.
Horroroso. E é isso, mas outra coisa mais que a gente ia falar, que você falou sobre... falando sobre... Eu gostaria que vocês, como grupo, vocês estejam orando. Nós tínhamos um grupo preparado, que era para esse ano, em março, nós não fomos, nós transferimos para novembro, mas eu creio que novembro também vai ser difícil agora, né, pelo que a gente está vendo aí. Israel ainda não está aberto, disseram que vão abrir, mas não está aberto ainda para visitantes. Então, eu creio que a gente vai ter que transferir para o ano que vem. Mas eu estou pensando, nós estamos falando, você falou maio, Luci, nós estamos querendo para o ano que vem, se a gente fizer qualquer coisa, só para o segundo semestre do ano que vem. É? O primeiro semestre. Porque eu creio que o primeiro semestre ainda vai estar muito confuso. Porque se sai a vacina e tudo, eu não sei. Eu tenho marcado lá uns dias lá para maio, mas o próprio Aviva Israel, Orar por Israel, nós temos um seminário que a gente faz, um tipo de um seminário de 5 dias em Israel. Principalmente a gente fica mais em Jerusalém, faz um dia de passeio de 2 dias, e a gente tem 3 dias a 4 dias de oração por Israel. Então, lá em Israel, em Jerusalém, e vai ser o ano que vem, nós já marcamos para o ano que vem, novembro do ano que vem, Luciana. Tá? Novembro do ano que vem, então. Ficou para novembro do ano que vem, que aí dá tempo de todo mundo pensar, todo mundo reestruturar, e a gente vai. É um trabalho muito legal. A gente chega no domingo, na segunda-feira, a gente tem segunda, terça e quarta de congresso. Então, de manhã na oração, à tarde a gente dá uma saidinha ali por perto, e à noite a gente tem também reuniões, pessoas vindo de várias partes do mundo, tudo para orar por Israel. Aí na quinta-feira a gente faz um tour dentro de Jerusalém. Na sexta-feira de manhã a gente vai para Galileia, dorme sábado, vai embora. São 5 dias, entendeu? Então aí já sexta-feira à noite ou sábado a gente já está saindo de Israel. Quer dizer, é um passeio bem legal, assim, um momento bom, estarmos todos unidos, principalmente não dá para ver todo Israel, mas a gente vê em algumas partes, estarmos unidas ali em oração por Israel. A Luci foi da última vez, a Conceição também, né? Acho que o grupo está aí, é só vocês duas. Nós somos no primeiro, na verdade, né? Foi o primeiro, né? Foi o primeiro Aviva, foi o primeiro Aviva. E estamos firmes trabalhando aí para que as coisas aconteçam. E o grupo nós estaremos levando. Eu estou pedindo ao Eterno para que ele abra as portas, que a partir do ano que vem eu vou estar em toda a Europa, por ali, falando, levando os cursos, até que vocês que moram aí pela Europa, quiser que eu vá visitar, estarei lá, né? Porque eu quero levar isso às igrejas, esse curso sobre por que conhecer e amar. Por que orar por Israel? Nós temos que, para orar, nós temos que amar. Para amar, nós temos que conhecer. Então, conhecer sobre Israel e estar orando por Israel. Amém. Glória a Deus. Mais alguma coisa que a gente devia falar? Mais eu tinha anotado aqui, viagem, Israel, situação de Israel. Outra coisa importante é que nós estamos para começar as festas, né? Agora em setembro são as festas. É o mês onde nós temos mais festas. Temos a festa do Rosh Hashanah, temos Yom Kippur, temos o Sukkot, que vai ficar entre setembro e outubro. Mas nós vamos mais à frente falando sobre isso, né? Se Deus quiser. Alguém tem alguma pergunta? Tudo? Não. Não, né? Então, vamos orar por Israel? Vamos orar, né? Sim. Vamos orar. Eu vou deixar até o... Eu vou desligar agora aqui. Vou desligar.